Com Paulo Bogado. Contigo, Bogado. Obrigado, Meneghetti. Boa tarde a todos. Olha, o Brasil Gente começa agora direto falando das informações da prisão de um dos suspeitos de ter participado, daquele ataque à fábrica de joias em Cotiporã. Édio Robert dos Santos, de 26 anos, você vê as imagens aí, foi encontrado tentando roubar um carro em Capela de São Roque, no interior de Cotiporã. Olha, impressionante, mais um, todo mundo suspeitava que tinha um que estava perdido. E esse aí, Cláudio Andrade, boa tarde, acharam mais um e todos os indícios, inclusive que ele estava ferido e com roupas rasgadas, e debilitado fisicamente, Cláudio? Exatamente. Boa tarde, Bogado. Boa tarde a todos. Santos era o único integrante, Bogado, do grupo que assaltou a fábrica de joias lá em Cotiporã, que ainda não estava identificado. Ele é natural de Medianeira, no Paraná, veio aqui para o Rio Grande do Sul há 5 anos. Ele trabalhou em uma empresa de vigilância em Caxias do Sul durante 3 anos. E a polícia acredita que o homem é o 8º integrante da quadrilha que fez reféns depois do ataque no dia 30 de dezembro do ano passado. Do bando, 3 morreram no confronto com a polícia e os outros 4 ainda estão foragidos. Bom, o homem foi localizado a 2 quilômetros, olha só que interessante, apenas 2 quilômetros da área onde ocorreu o tiroteio entre os policiais e os assaltantes no último domingo. E a Brigada Militar chegou ao suspeito depois de uma denúncia de moradores da região que desconfiaram da atitude dele. Como você falou, além dos ferimentos, ele também estava muito sujo, debilitado fisicamente e com as roupas rasgadas. Provavelmente ainda escondido naquela região ali, dentro do mato, no matagal, esperando uma oportunidade para fugir, o que acabou não acontecendo, Bogado. Exatamente, todos os indícios, E aquela imagem ali que a gente mostrou, parece realmente um tiro, na perna, Cláudio Andrade? Exatamente. Parece ter tomado um tiro na perna e aí comprova todos os indícios de Caxias, da onde vem o Falcão, aquele que foi morto. Então, quer dizer, o elo se fecha e então, com a prisão dele, provavelmente, consiga ter mais informações para prender essa gangue aí, que é extremamente violenta. Não foi com os reféns, mas é muito perigosa, anda com armamento pesado. Você viu o carro ali, as imagens do carro da brigada que foi alvejado por um monte de tiros. Olha aí, ó. Tem uma imagem agora, quer ver, se eu não me engano é a próxima aí. Ó, isso aí é um tiro, Cláudio Andrade. É verdade. Essa imagem de um tiro. E foi preso. Vamos torcer aí. Esses são os 4 que estão desaparecidos, Mas que a polícia em breve deve estar prendendo-os para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Volta aqui para mim. Olha, acompanha comigo essa história agora, hein? Um motorista perdeu o controle do veículo, invadiu um terreno de uma casa em Cruz Alta. Cláudio Andrade, que loucura as imagens. Coloca aí para mim. Que loucura mesmo, Bogado. Olha só, o acidente aconteceu no bairro Santo Antônio, em Cruz Alta, na região noroeste do estado. Olha onde foi parar o automóvel. E de acordo com a Brigada Militar, o homem estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Ainda bem que ninguém ficou ferido. O condutor foi preso por embriaguez ao volante e por, é claro, não possuir a carteira de habilitação. E ele foi solto após pagar uma fiança de R$700. Quer dizer, esse aí a lei pode ser prisão de morte, que ele vai continuar sendo imprudente, irresponsável. Quer dizer, você bebe, dirige sem carteira, Como é que a gente sabe se ele tem condições e habilidades para dirigir um automóvel? Tudo errado. Olha, não matou alguém ali por muita sorte. É verdade. Mas até a vida dele poderia ter sido perdida. Quer dizer, quase entrou no quarto onde as pessoas estavam. Quer dizer, um ato irresponsável. E como as nossas leis aqui favorecem, pagou R$700 e foi embora. Bêbado, sem carteira. Olha aí as imagens. Um ato de total irresponsabilidade. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado, Cláudio Andrade? Tudo errado. Quer dizer, bebendo, dirigindo, não tem habilitação, quer dizer, significa que não tem habilidades para isso também. E olha, não aconteceu uma tragédia por um milagre, porque um bêbado sem habilitação
podia ter entrado. A família deu relato, eu acompanhei aqui com o Grupo Bandeirantes essas informações, que estavam no quarto na hora do acidente, Cláudio Andrade. Você imagina? Que loucura, as pessoas aqui nesse país podem matar, será possível? Exatamente. Mas é cultural isso, é cultural, vem da irresponsabilidade. Que alguém que pega um carro para beber e sai para dirigir ainda, Cláudio Andrade, é cultural. Isso aí é um ato irresponsável, de alguém não tem índole nem caráter. Sem dúvida, sem nem dúvida. Nem caráter. Sem dúvida. Porque nós temos mais casos parecidos. Quer ver? Ó, vem aqui comigo, volta aqui para mim, deixa esse louco aí. 3 alunos, soldados da Brigada Militar, se envolveram em um acidente na madrugada dessa sexta-feira em Caxias do Sul, na Serra. Cláudio Andrade, põe o Cláudio aqui para mim. Olha, eles ocupavam um carro Jetta. Põe aí, segue aí para mim. Que vergonha. Que invadiu uma loja na rua 18 do Forte, esquina com Garibaldi. É isso, Cláudio? É isso. Que vergonha, né? Para a corporação, né, Bogado? Que vergonha. Alunos soldados. Que é isso? Os jovens alunos do 12º Batalhão de Polícia Militar foram encaminhados ao Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, onde foram medicados, mas já foram liberados. Menos mal, né? Mas ainda, segundo a Brigada Militar, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ah, claro, aí não quer fazer o teste, né? Mas a lei pune igual. Exatamente, agora não tem mais conversa, né? E o acidente aí causou danos aí ao carro e à rede elétrica da loja, pelo menos só danos materiais. E o subcomandante Bogado do 12º BPM, o capitão Lúcio Alencastro, reiterou que os soldados estavam em horário de folga, sem a farda e não usavam aí a viatura da corporação. Segundo o oficial, eles foram encaminhados à delegacia para lavrar a ocorrência e internamente ainda será avaliada uma possível punição disciplinar. Não tenho dúvida que tem que ser punido de forma exemplar, tá? Até porque você não é policial só de farda. Você é policial 24 horas por dia. Claro. E você tem que dar um exemplo. Você representa a segurança do povo. Você tem que dar um exemplo. E olha, o momento que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, está assinando, bebi. Quer dizer, verdade. Beber e dirigir um homem da segurança policial, pelo amor de Deus, né? Eu espero aí que o comandante Sérgio Abel, o comandante-geral da Brigada Militar, punam, né, não só ele, os outros dois, mas principalmente quem estava dirigindo, que o puna de forma exemplar. Não é porque é policial que não tem que ser punido. Errou feio, porque poderia dar o exemplo, era para dar o exemplo, porque como eles gostam de dizer, eles são policiais 24 horas. Não adianta dizer, eu só contor de farda. Não. Você é o nosso representante da lei. Brigadianos, policiais civis, são os nossos representantes da lei. E não podem cometer atos como esse. Ligue e pega um táxi. É o que eu estava dizendo. Cláudio Andrade, eu estava lá na casa de verão da Band esse final de semana e tomei lá uma cervejinha lá com uma família e tal. Meu amigo, não encostei nem na chave do carro. O cara tem que ter responsabilidade. Exatamente. Não pode. Você não pode fazer um negócio desse, ainda mais sendo um homem da polícia. Exatamente. Você pode se divertir, você pode beber com moderação, como você falou, praia, época de verão, se todo mundo gosta de se divertir, tem churrasco no final de semana. Agora, como você falou, aí tem que ter responsabilidade, né, Bogado? Não tenha dúvida disso. Você pode se divertir, obviamente, sempre com moderação, mas, por favor, não pegue a direção, ainda mais o exemplo para quem é policial, né? Exatamente. Que é polícia 24 horas. Ó, Cláudio Andrade, volta aqui para mim. Nós já mostramos 2 acidentes só com danos materiais, tá? Por pessoas que estavam, né, alcoolizadas ao dirigir. Pelo menos esse soldado, eu tenho o direito de dizer que ele se recusou. Se não tivesse bebido, teria feito o teste. Agora vem aqui comigo. É irresponsabilidade no trânsito que está causando tragédias. Um menino de apenas 6 anos morreu atropelado na tarde desse sábado em Pelotas, no sul do estado. Cláudio Andrade, é
Agora é uma tragédia. Uma Uma tragédia. vida que se foi de uma criança. Uma tragédia, muito bem falado, Bogado. Uma tragédia, viu? O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde na Avenida Leopoldo Brode, no bairro Pestano. E de acordo com a Brigada Militar, a criança andava de bicicleta na via quando foi atingida por um automóvel Gol. Olha as imagens aí, é muito triste mesmo. Olha, a gente entenderia. Continua dando a informação para que você em casa Exatamente. entenda por que a minha revolta. Exatamente. O menino chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. E o motorista do veículo, um homem de 23 anos, um jovem de 23 anos, foi detido autuado em flagrante na delegacia de pronto atendimento por não ter carteira de habilitação. Quer dizer, ele Testemunhas... tirou a vida de um menino de Exatamente. 6 anos, Exatamente. tirou a vida de uma criança porque estava dirigindo sem habilitação. Exatamente. Isso é total irresponsabilidade. Isso é um assassinato, Cláudio André. Eu concordo. É Bogado. um assassinato. Eu Você está concordo. matando as pessoas. Você assumiu o risco de matar uma pessoa quando pegou um automóvel e foi dirigir. Sem Mas carteira. a criança passou na frente. Não importa. Você assumiu o risco e você matou essa criança. Exatamente. Infelizmente, você matou. Eu sei, não tive intenção. Teve sim, quando assumiu o risco de matar ao dirigir um veículo sem habilitação. Exatamente. Carteira de motorista não é brincadeira, né, Bogado? O automóvel é uma arma, ele mata, Cláudio Andrade. Exatamente, exatamente. O automóvel mata. A gente mostra aqui quase todos os dias acidentes com vítimas fatais. Automóvel mata. E ele assumiu o risco. Aos 23 anos, assumiu o risco e matou uma criança. Exatamente. E o nome... Olha, eu compreenderia, e eu sou um cara que dirijo muito, rodo muito, eu compreenderia se ele fosse habilitado. Exatamente. Compreenderia, Exatamente. mas mesmo assim, tenho aqui a minha ressalva, porque dá para ser evitado. Se você é bom motorista, você consegue segurar o automóvel. Mas, de qualquer maneira, ele assumiu o risco, ele assassinou esse menino de 6 anos de idade. Muito triste mesmo. Uma tragédia. É revoltante. Volta aqui para mim. É revoltante. As pessoas que sabem, né, que nós aqui não temos punição nenhuma, que aqui é o país das maravilhas, e se aproveitam dessa situação para fazer. Como é que está a família desse menino de 6 anos? Diz para mim. Como é que está a mãe, o pai, o avô, os irmãos? Porque você assumiu o risco de dirigir um automóvel sem carteira.